Ok, boa noite a todos, né? Nós vamos começar a nossa discussão do caso clínico cardiológico, faz parte, né, do nosso curso de manejo clínico paciente cardiológico eletrocardiograma. Nosso conteudista é o professor Fabrício Pelucci Machado, ele é cardiologista titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, mestre em inovação tecnológica e propriedade intelectual CAP7. Mas antes até mesmo disso, né, doutor? Vamos falar um pouquinho do nosso curso, como é que ele está dimensionado, como é que ele foi pensado, e em relação, já nós tivemos a primeira turma, já estamos na segunda, como é que foi a reação dos nossos alunos, quais as experiências que foram colhidas. Podemos falar um pouquinho, doutor? Claro, muito bom. A gente fez o curso, primeiro o curso foi pensado, antes de falar da experiência da primeira turma, né? O curso foi pensado muito sobre a vivência, não só o ensinamento do eletrocardiograma, mas a parte prática mesmo da cardiologia, um eletro associado à prática clínica, né? Então foi pensado muito nessa parte, não só ensinar o traçado, mas a aplicação e a conduta nas determinadas situações, né? Que a gente vê e presencia do eletro. E então essa é a primeira parte. A segunda parte é a experiência da turma que foi uma turma bem engajada, assim, o pessoal comprou a ideia, dizer assim, de seguir, estudar as aulas primeiro, a gente disponibilizou as aulas gravadas primeiro, então o pessoal é, leu, né, assim, assistiu às aulas primeiro, então o pessoal já chegou um pouco mais preparado e fizeram perguntas interessantes, as perguntas que eram de uma pessoa serviu para outra, acabou que um deu a experiência que é, né, assim, da vivência, tiramos dúvidas ao vivo, e foi fazendo assim até que chegamos no simulado e depois na prova, né? E o retorno que a gente teve, assim, em geral, foi muito satisfatório, o pessoal se sentiu mais confiante, e agora a gente vai estar passando pela parte de mentoria mesmo, de acompanhamento durante 3 meses, né? Que aí o pessoal vai ter, já consegue andar com as próprias pernas, mas sabe tomar as próprias decisões, mas a gente tem o suporte para ter a pessoa ter mais segurança, né, para ter alguém com quem discutir e tirar a possível dúvida que ficou. Isso. Então, o nosso curso está dividido numa fase, uma parte que a gente chama de teórica, onde o doutor Fabrício tem as aulas gravadas dos grandes temas, né, do nosso curso. Depois a gente vai para uma parte prática, que a gente faz toda segunda-feira, né, umas aulas ao vivo, onde os alunos podem tirar essas dúvidas ao vivo com o doutor Fabrício. Depois, no final, a gente tem uma aula de revisão, preparando para o exame de proficiência que é feito no outro dia. E após isso, tem uma fase de mentoria de 3 meses, onde o doutor Fabrício vai acompanhar os colegas e, como ele bem disse, né, vai dar uma tutoria em relação aos casos do dia a dia. Podemos começar, então, Exato. professor, a discussão Vamos do embora, caso vamos nessa clínico? aqui. Aham. Na verdade, eu separei, por didaticamente, assim, vou compartilhar a tela, pode? Pode sim. Tá. Eu separei, propositadamente, em 4 grandes patologias, né, cardiológicas, uma sobre hipertensão, outra sobre uma arritmia, que nós vamos discutir, outra sobre infarto e outra sobre insuficiência cardíaca. Então, vai ser bem assim, a gente pode... Coloquei 4 para a gente aprofundar bem, né? Em vez de colocar vários e ficar mais raso, eu preferi 4 variados, temas variados, para a gente ter uma profundidade maior e variedade também. Ok? Combinado. Falta só abrir toda a tela, tá, professor? É Isso, isso. pronto. Pronto, Vamos lá. podemos. Então, o primeiro caso é esse aqui, ó. Paciente com a pressão arterial de 145 por 90, né? Primeiro que a gente não fala igual o público leigo, né? 14,5. A gente pode até falar para o público, mas de fato é 145 por 90, né? E foram feitas 3 medidas com momentos diversos. Então, por que isso é importante? Esse enunciado é importante? Porque para você fazer o diagnóstico de hipertensão, tem que ter 3 medidas diferentes, em momentos diferentes. Você pode medir 15 vezes, por exemplo, no mesmo dia. Aí vai ser um momento só. Então, por exemplo, o paciente mediu, que é bem comum, o paciente mediu no consultório médico de renovação do CNH.
aí deu alterada. Aí vai falar, porque eu estou ansioso, estou nervoso, estou na expectativa, aquela coisa toda. Mas aí depois vai para o cardiologista, aí deu alta também. Aí vai de segunda vez, também deu alta, né? Então foram 3 momentos, 2 do cardiologista e uma com o médico do medicina do tráfego, né? Então, são 3 momentos diferentes. Então, não é mais, é só por causa da ansiedade, é porque eu subi o morro ali, vindo para cá, eu tomei café, eu fumei, dormi mal, não é só isso, né? Pode ter esse componente, mas não é só isso. Sem demais comorbidades, ou seja, o paciente só tem hipertensão e foi feito eletro. Então, olha só, são 2 pacientes na mesma situação clínica, ou seja, pacientes hipertensos com a hipertensão estágio 1, né, se a gente lembrar dos critérios, é o estágio 1, e com um eletro da esquerda, que é um eletro normal, se a gente olhar um eletro normal, e o da direita é um eletro que tem uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Se a gente olhar e ver 5, ó, a gente vai ter 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, mais de 50 milímetros de somatório, né? Isso é o critério o índice de Sokolov-Lyon, ou Sokolov-Lyon, né? No curso de eletro a gente vai fazer descobrir como é que calcula isso direitinho, mas você vê que o mesmo paciente com a mesma história clínica, apenas com hipertensão, pode ter um eletro normal ou pode ser um eletro com sobrecarga de ventrículo esquerdo. Por que acontece isso? Muitas vezes o paciente realmente está com a pressão descontrolada e ainda não deu tempo de a pressão elevada, né, hipertensão, gerar algum dano cardíaco. Quando já tem um dano cardíaco, quer dizer, entende-se que já tem uma doença mais progressiva, mais lenta, né, crônica já. E aí a gente tem que olhar esse paciente da sobrecarga do ventrículo esquerdo com outros olhos, né? Então, a gente tem que olhar mais crítico do que um paciente com um eletro normal. Por que eu falo isso? Porque as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, elas mostram essa diferença, valorizam essa diferença. Por exemplo, nosso paciente aqui está no estágio 1. Essa tabela é dos últimos arquivos brasileiros, né, de hipertensão. Então, o paciente está nesse quadro aqui, estágio 1. Ele só tem a hipertensão, né? Então, não tem mais fator de risco. Então, ele está considerado como risco baixo, né? Sem outros fatores de risco. Agora, se aquele paciente da esquerda, que tem um eletro normal. Agora, se ele tem lesão de órgão-alvo, LOA, aqui embaixo, ó, lesão de órgão-alvo, que é sobrecarga de ventrículo esquerdo, um bloqueio divisional anterior superior, então já é classificado como alto risco. Então, não é o mesmo paciente. Olha só para vocês verem. Paciente com o mesmo estágio de pressão, não tem comorbidades, podem ser, né, da mesma idade, mas assim, para quem não sabe, né, assim, fala que é uma pequena variação, mas na verdade isso mostra uma grande diferença, né? Então o paciente Fabrício, Oi. esse paciente, além de ter lesão de órgão-alvo, a gente pode dizer que ele já tem uma doença cardiovascular, é isso? Já é cometido, inclusive, né, já com esse sofrimento. E muitas vezes, quando a gente tem esse sofrimento cardiológico, né, cardíaco, possivelmente esse paciente pode também ter uma doença já cerebrovascular, né? Uma doença vascular cerebral, ou, por exemplo, uma obstrução de carótida, quando o paciente, por exemplo, tem uma obstrução coronária, pode ter uma obstrução de carótida ou de artérias de membros inferiores. Então, esse paciente pode ter outros danos renais, por exemplo, né, que são os órgãos mais vítimas da hipertensão, de cima para baixo, são o cérebro, os olhos, o coração, os rins, né, e os membros inferiores, né, inclusive causar disfunção erétil. Então, um homem que tem disfunção erétil, por exemplo, a gente tem que saber se ele tem algum problema, né, de hipertensão, diabetes ou, né, os dois, né? Então, é muito importante a gente investigar, porque às vezes o cara tem disfunção erétil porque não chega o sangue lá eficazmente, né, na região do quadril, da região peniana, etc. Tá? Então, primeira coisa. Então, não são pacientes, olha só, por isso que o eletro é importante. Então,
a gente vai classificar esse paciente em risco diferente, e isso vai ter argumentação para a gente tomar medidas de iniciar mais precocemente o antipertensivo ou não. Porque o paciente fala assim, mas minha pressão deu 14,5/9, mas eu não sinto nada, eu tenho que tomar remédio? Aí que tá. Essa, para mim, na minha experiência, é a pressão mais difícil de tratar. E quando a pessoa está com a pressão, por exemplo, de 18/11, com cefaleia, tontura, e ela te implora, te pede por remédio, né? É muito mais fácil. Inclusive, se você não passar o remédio, a pessoa vai te falar que você é um mau médico. Mas com essa pressão de 14,5/9, aí a pessoa, não, mas é só fazer um exercíciozinho, eu vou reduzir o consumo de bebida, eu vou... Sempre promete alguma coisa, né? Eu vou ficar menos ansioso. E muitas vezes você dá essa chance, minha experiência é essa, às vezes com os pacientes mais esclarecidos eu dou essa chance e não resolve. Então, não é só, por exemplo, ansiedade. O pessoal fala muito que ansiedade e tudo, principalmente quando é mulher. E a gente tem que pensar muito isso, que toda vez que é mulher, o pessoal fala que é ansiedade, né? Qualquer dor torácica, palpitação, eles falam que é ansiedade, que é coisa de frescura de mulher. E a gente não pode desvalorizar, né? Menosprezar a queixa da mulher. Tá? Então, dá muita diferença o eletro, por isso que o eletro é fundamental. Tá? Então, a gente pode começar aqui, ó, a gente pode começar, por exemplo, com IECA, ou pode começar com BRA, ou pode começar até com o diurético. O diurético é muito bom para quem é paciente negro, por exemplo. E a combinação, por exemplo, IECA-BRA com anlodipino, por exemplo, é melhor do que a combinação IECA-BRA com hidroclorotiazida, com diurético, por exemplo. Tá? E tem uma combinação que é ótima também, se for necessário, que é, por exemplo, IECA-BRA, o anlodipino, que é bloqueador de canal de cálcio, com diurético. Essa combinação, esses três, são os três primeiros que a gente usa. Tá? Lógico, se o paciente, por exemplo, está com edema de membro inferior, a gente pode começar com diurético primeiro. Né? A gente evita começar beta-bloqueador primeiro, exceto se o paciente já tem uma palpitação, se já tem uma coronariopatia, né? Aí a gente tem até insuficiência cardíaca, aí tem que começar realmente com beta-bloqueador. Mas, inicialmente, a gente usa IECA, BRA, aí anlodipino e hidrocortiazida, né? O mais importante, se você quiser começar, por exemplo, com diurético, não tem problema nenhum, tá? São ordens, e cada um segue uma ordem, assim, que tem mais vivência e tal. Mas é uma sugestão. Ok? Então, e aí então a Entendi gente tem... perfeitamente. Então, dependendo das comorbidades do paciente, você vai escolher uma classe ou outra, né? Sim, Aproveitando os efeitos adversos e também os efeitos benéficos. Então, paciente com enxaqueca, você pode iniciar com beta-bloqueador, seria isso? pode, tremor essencial também. Agora, por exemplo, não é o caso não é o exemplo aqui do caso, mas, por exemplo, o paciente com diabetes se beneficia muito de ECA ou BRA, né? Para nefroproteção. Não se pode, é proscrito, classe 3, colocar IECA e BRA ao mesmo tempo. Ou você coloca um ou outro. Né? Na insuficiência cardíaca, prefere-se IECA ao BRA, mas na hipertensão pode ser qualquer um dos dois. O IECA, ele pode causar tosse, né? E justamente por causa da bradicinina, que é liberada. E essa bradicinina tem um efeito vasodilatador. Então, ele tem uma vantagem em relação ao BRA na insuficiência cardíaca, nesse sentido. Tá? Mas o pessoal muitas vezes não passa porque pode causar tosse. Então, e é 20% das pessoas só. Então, eu acho que vale a pena a gente começar com IECA primeiro. Se não der certo, você só explica para o paciente, olha, paciente, esse remédio pode te causar tosse. Se causar tosse, você volta aqui que eu troco para você, não tem problema nenhum. Né? Explica para ele que essa tosse é reversível e que não tem problema nenhum. Aí essas combinações, igual o professor Oráculos disse, são interessantes. Por exemplo, o bloqueador de canal de cálcio, principalmente o anlodipino, né? Ele pode causar edema, peso dos membros inferiores.
Muitas vezes, a estratégia que a gente usa é a gente colocar o amlodipino à noite, por exemplo, se for colocar uma ingestão diária à noite, ou você coloca, pode até colocar 2 vezes ao dia, não tem problema. Mas a gente, por exemplo, pode colocar com diurético, que um causa edema de membro inferior e o outro retira o edema de membro inferior. Então, fazem efeitos, os efeitos colaterais contrários, né? Então, essas estratégias, essas combinações de medicamentos são muito interessantes. Ok? Agora, como quarta droga, por exemplo, a gente usa muito a espironolactona ou a hidralazina. Agora, a espironolactona, por exemplo, pode causar ginecomastia em homem e pode aumentar muito o potássio, principalmente quando usa IECA junto, associado, né? IECA ou BRA. Por exemplo, IECA com espironolactona ou BRA com espironolactona. Isso pode aumentar muito o potássio. Aí a gente usa o diurético, né? Outro, por exemplo, o hidroclorotiazida ou furosemida para reduzir o potássio. É o jogo de forças inversas, né? Ok? E por fim, quando a gente usa um remédio e precisa de colocar associação, tem uma dica, uma coisa fácil de guardar, que é o seguinte: quando a pessoa está no estágio 2 ou 3, né, acima do estágio 2, a pessoa merece 2 remédios. Fica mais fácil de guardar. E é melhor a gente usar mais tipos de remédio com doses menores do que muito de um só. Porque, por exemplo, a dose máxima do enalapril, por exemplo, são 20 miligramas BID, ou seja, 40 miligramas por dia, né? É melhor, por exemplo, você começar com 10 BID, 2 vezes ao dia, e hidroclorotiazida, por exemplo. Justamente para você não chegar na dose máxima e ter mais efeitos colaterais, né? E esses efeitos antagônicos também, de reduzir os efeitos colaterais, ajudam. E existe um efeito sinérgico entre as drogas, ou seja, uma brincadeira que fala que 1 mais 1 é igual a 3. Então, um potencializa o efeito do outro. Então, de preferência, é bom a gente colocar mais tipos, né, de remédio e do que um só. Além disso, não quer dizer obrigatoriamente que você vai colocar mais comprimidos, porque existem combinações fixas. Né? Isso é até interessante. Tem paciente que não tolera tomar remédio, não tem dificuldade de deglutição, homens idosos que são mais difíceis de controlar, de pedir, de aceitar usar o remédio, né? Aí a gente vai melhor fazer a combinação. Ok? Quer Ok, acrescentar alguma professor. coisa, professor? Assim, eu tentei passar o máximo que ficou mais claro, assim, e ficou alguma dúvida, assim, inicial, alguma coisa que você, Não, está tranquilo. né? Vamos em frente. Aí, e aí, última coisa que eu acho importante, que a gente, só para lembrar, que independentemente da, da droga que você dá, né, que você prescreve, o mais importante é o controle da frequência, né, da pressão. Então, por exemplo, o nosso objetivo é ficar com a meta pressórica de 13 por 8. E mais importante é o controle, porque isso vai causar menos impactos, menos lesões de órgão-alvo que a gente estava falando no início. Então, é importante sempre chegar nesse alvo durante as 24 horas. Eventualmente, a gente pode usar as ferramentas de mapa, MRPA, né? Quando tiver dúvida, se acha que se o paciente está despertando, por exemplo, com uma pressão mais elevada, a gente tem que colocar um remédio à noite, e aí vai manuseando o paciente de acordo com a demanda. E uma coisa que eu vejo também, que paciente idoso tem um paciente bem peculiar e exige muito cuidado, né? Muita atenção. E aí, a fazer essa prescrição personalizada, não padronizada, assim dizer, de acordo com as rotinas, de acordo com o nível de pressão que está de fato, né? Se sobe mais no final da tarde, se sobe após o almoço, aí a gente tem que ajustar. Não tem uma receita de bolo fechada. Aí a gente tem que colocar os horários de acordo com o pico, né? Por exemplo, se o pico de pressão dele é às 16 horas, eu tenho que deixar um remédio no qual o pico de efeito do remédio é o horário que tem um pico de pressão, às 16 horas, por exemplo. Né? Então, por exemplo, eu posso colocar um remédio pós-almoço, por exemplo, o próprio alodipino,
na hora do almoço, um losartan, então mudar um pouquinho os horários. Pacientes também que trabalham de horário noturno, a gente pode colocar um diurético à noite, por exemplo, já que ele trabalha à noite, né? Normalmente a gente não usa, né, para a população geral, mas se o paciente trabalha à noite e dorme de dia, aí não tem problema nenhum tomar remédio à noite, né, o diurético à noite. Então a gente tem que ter esse bom senso também. Aí, por exemplo, o paciente vai voltar para casa para dormir, ele toma o diurético de manhã. Porque o diurético tem que ser de dia, né? Aí a gente acaba que vai prejudicar o paciente. E outra coisa Professor, que ele foi, a única, então, combinação não recomendada é IECA com Brás, seria isso? isso é proscrito, exatamente, proscrito. Você não deve fazer isso. Não deve. Tá? É fundamental você não fazer essa combinação. Além disso, é muito importante ter mudança de estilo de vida. Nós estamos falando muito de remédio aqui, mas, por exemplo, a pessoa que fuma cessar tabagismo, a pessoa que é obesa, fazer exercício, né? Isso é, inclusive, até mais importante que tomar remédio. Mas, com um nível muito elevado de pressão, a gente tem que começar remédio e fazendo esse desmame aos poucos. Tá? Inclusive, quando o paciente está com pressão muito elevada, nem é recomendável fazer o exercício inicialmente. Tem que controlar a pressão primeiro, reduzir para níveis mais seguros, e começar a fazer o exercício de forma eficaz, né? Mais acelerada. Ok? Professor, vamos lá? Vamos. Então, esse é o primeiro caso. Eu acho que foi bem denso, né? Mas a gente conseguiu abordar várias coisas e com poucas, com simples, com simples diferença ali do eletrocardiograma, né? Agora nós vamos para o segundo caso, um paciente com dor torácica em aperto, olha lá, com irradiação para membro superior esquerdo associada à tontura, dispneia, com início a 60 minutos. Paciente hipertenso, diabético, hipercolesterolêmico e com eletro feito em 10 minutos da admissão. Esse eletro, para quem não está familiarizado, ele está normal, normal. Mas vamos lá. A gente chegou no eletro, mas a gente tem que primeiro olhar o paciente, né? Então, paciente idoso já tem um fator de risco. Hipertenso, outro fator. Diabetes, 3. Hipercolesterolemia, 4. Então, já tem pelo menos 4 fatores de risco. A gente nem falou se ele é obeso, se tem história familiar, essas coisas. Mas já tem pelo menos 4 fatores de risco. Então, ele é alto risco para ter uma doença cardiovascular. E ele chegou com uma dor típica de infarto, né, de síndrome coronariana aguda, que é uma dor em aperto, que poderia ser também em opressão. A gente fala para o paciente, essa dor, parece que está alguém pisando em cima do senhor. Sabe quando alguém, uma criança, por exemplo, está deitado no chão, alguém pisa em cima de você? Essa dor, assim, né? Essa dor que vai para o membro superior esquerdo, principalmente na face medial do antebraço esquerdo, né? Podia ir para a mandíbula também, para o dorso, e com queixas associadas, né? Tontura, às vezes com turvação visual, dispneia, e com início a 60 minutos. O eletro tem que ser feito em todo hospital, isso é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tem que ser feito em até 10 minutos da admissão, tá? Para fazer uma conduta correta. Então, o paciente chegou no pronto-socorro, então, antes de ser atendido pelo médico, já é protocolo. Dor torácica tem que fazer um eletro em 10 minutos. E tem que ter um médico para, pode ser um emergencista, um cardiologista, um clínico, quem quer que seja. Tem que ter um médico que vai analisar esse eletro para ver se tem supra, se não tem, se tem alguma arritmia, alguma coisa, ou não é uma taquicardia ventricular, alguma coisa mais importante. Ok? Muito bem. Então, esse eletro está normal, mas o paciente tem uma dor típica e é um paciente de alto risco. A gente não pode se contentar, não, ele está normal, pode ir embora. De forma alguma, de forma alguma. Tá? Esse é o maior erro que tem. Aí, vamos lá. O que nós vamos fazer? A gente vai pedir biomarcadores, né, de necrose miocárdica. Quando a troponina estiver disponível, tem que ser dosada, né, e reavaliada em 1 ou 2 horas. Se não tiver troponina, né, caso indisponível, a troponina convencional deve ser coletada, mas se não tiver troponina, nenhum outro marcador necessita ser solicitado para fins diagnósticos. Então, aquela ideia que a gente tinha, aquela recomendação antiga de usar o CKMB e o CPK, elas estão fora já, não se usa mais. Essa última diretriz de 2021 da Sociedade Brasileira de Cardiologia,
não requer o uso de CK e CKMB, ok? E a gente vê, Então, mano, doutor Fabrício, muito curso aí ainda utilizando aquelas recomendações antigas, né? pois é, e aí acaba que o exame, qualquer exame, né, o que não for para ajudar vai atrapalhar. Então, se der alterado, você vai ficar assim, nossa, o que eu faço com isso? Vai acabar te confundindo a cabeça e não vai resolver nada, pode até prejudicar o paciente. Então, se não for para ajudar, não peça. Então, nós hoje estamos respaldados de pedir somente a troponina. Se não tiver, não adianta pedir CK e CKMB, ok? Se você não tiver, como eu vejo muitos serviços do pessoal, encaminha. Pô, a dor típica com paciente de alto risco cardiovascular, até que se prove o contrário, essa dor é uma angina, um infarto, uma síndrome coronariana aguda. Então, não fica cozinhando, dizer assim, o paciente. Já encaminha o paciente logo, não perde tempo com ele lá não, porque ele pode até piorar, pode perder músculo, inclusive, se estiver de fato infartando, ele pode agravar o seu quadro, pode entrar no choque cardiogênico, né, etc. Vamos lá. E o ECG deve ser repetido em caso de recorrência dos sintomas, isso é fundamental. Foi o que aconteceu comigo uma vez, o paciente chegou por causa de uma síncope, e aí aí ele chegou com um supra assim, de menos de 1 milímetro em D2 e 3 AVF. Aí quando ele foi recorrer à dor e foi fazer o eletro, ele estava com um supra bem maior, né? Então confirmaram e foi levado para o cateterismo, né? Direto, né? As derivações V3R, V4R, V7 a V9 devem ser realizadas em pacientes que permanecem sintomáticos e apresentam, olha lá, ECG de duas derivações não diagnósticas, é o nosso. Então, a pessoa tem que fazer um V3R, V4R, V7 a V9, no caso daquele nosso lá, ok? Isso também nós vamos aprender no curso de eletro também, como é que fazem onde são colocadas essas derivações. Não, Tá bacana para a demais. gente. O que o doutor Fabrício tem feito, né? Com essa velocidade hoje em dia de mudanças de recomendações, vagas diretrizes, o doutor Fabrício é altamente, né, especializado nessa área e acompanha, né, todas as novas recomendações. É importante que a gente acompanhe também, né? Então a gente vê o pessoal ainda fazendo, né, essas dosagens de outros marcadores bioquímicos e atrasando, inclusive, o diagnóstico e piorando o prognóstico do paciente, não é isso, professor? Sim, e onerando o sistema. Então, às vezes, você vai gastar dinheiro com uma coisa que precisa, você vai gastar dinheiro com, né, coisa que não vai resolver, não resolve. Podia focar o dinheiro, né, direcionar o dinheiro para o que de fato é necessário. Muito bem. Vamos lá. Aí, poxa vida, então o paciente está com síndrome coronariana aguda, né? Sem supra de ST, porque o eletro está normal, sem supra. Então, olha só. Então, não pode, né, administrar beta-bloqueador por via intravenosa em pacientes com fator de risco para choque cardiogênico. Paciente hipotenso, taquicárdico demais, aí ele tem o risco de ter com fatores de risco para choque cardiogênico. Não é qualquer paciente, com fatores de risco para choque cardiogênico, né? Paciente frio, né, com as extremidades frias, então sugere-se não, quer dizer, não sugere, é proibido dar beta-bloqueador, porque você pode agravar mais ainda o quadro de choque cardiogênico. Muito bem, vamos por grupos agora, né, grupos de medicamentos. Terapia plaquetária inicial, olha lá, não realizar pré-tratamento com segundo antiplaquetário, né, além do AS, né? Não há indicação rotineira de iniciar os inibidores de PY12, que é o clopidogrel, prasugrel e o ticagrelor, né, ticagrelor, com pacientes com estratégia precoce, tá? O clopidogrel em paciente de muito alto risco para sangramento, né, ou necessidade de uma coagulação oral a longo prazo deve ser indicado. Por quê? O clopidogrel, ele tem uma potência menor. Por quê? Porque ele é uma prodroga. Então, quando você toma o clopidogrel, ele tem que ser metabolizado no fígado para virar uma droga ativa. Ele já não é uma droga pronta, igual o prasugrel e o ticagrelor, né? Por isso que ele tem uma resposta inicial pior, né? E ele sangra menos por causa disso também. Então, se o paciente é um paciente que sangra muito, aí a gente dá preferência para o clopidogrel. Ok?
Também está na bula do Prasugrel, que não se recomenda o uso do Prasugrel antes de fazer um cateterismo. Só se usa após, sabidamente, o paciente tem uma coronariopatia e tem que usar um outro antiplaquetário além do AS. Ok? Muito bem. Então, a gente vai dar o AS, vai dar um segundo antiplaquetário. O anticoagulante, pode usar o Fondaparinux uma vez ao dia, até mais fácil de usar. Ou você pode dar, aqui embaixo, a enoxaparina, é até preferencial versus heparina não fracionada, é até melhor, tá? Exceto se o paciente tem um clearance, né, um paciente dialítico com insuficiência renal estágio 5, ou uma obesidade importante, né? Nem o Fondaparinux com insuficiência renal também é importante. Mas que não é o comum dos nossos pacientes, né? Então, a gente pode usar o Fondaparinux ou, de preferência, enoxaparina, em vez do heparina não fracionada. Aí, a gente vai fazer o score que chama de HEART, que é para a gente avaliar se o paciente tem o risco de ter um evento cardiovascular nas próximas 6 semanas. Então, olha, a história igual desse paciente, altamente suspeita de síndrome coronária aguda. Então, já ganha 2 pontos. Eletronormal, ganhou 0. Tem quantos anos? 73. Ah lá, já ganhou 2. Então, mais 2 mais 2, 4. Já tem, olha, fatores de risco. Maior ou igual a 3. Então, já tem 6 pontos já, né? E troponina, a gente não sabe. Vamos imaginar que troponina deu normal. Então, já tem 6 pontos. Então, ele já tem alto risco. Olha lá, 6 pontos. Ó. Ele tem um risco maior, quase 20%, uns 18% de risco de ter um evento na próxima semana. Então, se ele tiver uma troponina normal, ou seja, não infartou naquele momento, mas ele pode ter um evento bem precoce. Tá? Não se dê por satisfeito. A troponina normal, isso não é nada. Tchau. Não, de forma alguma. Você tem que atentar. Pode ser uma angina instável, né? E que esse paciente vai ter um evento recente aí, no futuro próximo. Então, por isso que é bom fazer esse score aqui, HEART, né? E o GRACE, quando você está na mortalidade intra-hospitalar, você vai fazer o cálculo, tem calculadoras para isso, né? Se ele for abaixo de abaixo de 108, ele é baixo risco, e acima de 140, ele é alto risco. Então, aumenta exponencialmente o risco de morte, né? Havia o KILIP, que é o edema pulmonar, PCR na admissão, desvio do ST, marcador de necrose, que é a troponina, né? Então, vários fatores de risco, ok? É bom a gente usar essas calculadoras para a gente saber, de fato, como é que são os pacientes. Eles servem para auxiliar a nossa conduta e para a gente saber se a gente interna o paciente, se a gente dá alta, se a gente pede um exame para ir procurar um cardiologista assistente mais precoce ou pode esperar um tempinho, ou se já leva o paciente logo para o CTI, por exemplo, né? Então, esse serve muito para a gente direcionar as nossas condutas, até para embasar, argumentar por que a gente vai internar, por que não, etc. Muito bem. Se o paciente, então, é muito alto risco, tem instabilidade hemodinâmica, angina recorrente, as coisas muito graves, tem que fazer um cateterismo na hora, já chama o hemodinamicista. Se ele deu troponina positiva, alteração dinâmica do STT, aquele score de Grace maior que 140, ele tem que fazer um cateterismo em menos de 24 horas. E se tiver um risco mais leve, uma angina eventual, um Grace intermediário, aí você pode esperar até 72 horas para fazer o cateterismo. Aqui não quer dizer que não tem que fazer, só pode esperar, quer dizer que você tem que internar e pode esperar até 72 horas para fazer o cateterismo. Se puder fazer menos tempo, né, e menos tempo melhor ainda. Porque às vezes, muitas vezes acontece que, tipo assim, o paciente tem um infarto na sexta-feira à noite ou um sábado de manhã. Então, só vai ter o hemodinamicista na segunda-feira. Pô, dá para esperar, né? Ou, não, vamos chamar o plantonista agora do hemodinâmica para vir aqui fazer, né? Que são esses casos da coluna da esquerda aqui. Vamos lá, de novo. Estudo hemodinâmico, né? Nos pacientes de muito alto risco, cateterismo imediato. Nos pacientes de alto risco, em até 24 horas, no risco intermediário, recorrência de sintomas, ou testes não invasivos positivos em até 72 horas. É a mesma coisa, só de
de exibição diferente, tá? Muito bem. Aí, olha lá. Isso é tudo da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá bom, gente? Paciente com dor torácica, eletro normal e troponina normal, parte menor que 3, pode fazer seguimento ambulatorial. Eletro normal, troponina também normal, pode ter que fazer outra dosagem. Se der alterada, a gente pode fazer estratificação não invasiva, né? Não deu disponível. Aí a gente pode considerar um eco, se possível, não variou a troponina, mas você está ainda em dúvida, vamos fazer um exame para fazer o diagnóstico diferencial e para, de fato, confirmar ou descartar de vez a doença coronariana. Aí a angina, aqui, ó, começa a ficar ruim o negócio, ó, angina refratária ou instabilidade hemodinâmica. Isso aí, gente, é urgência e emergência, né? Aí, o paciente, e aí você vai ter que ir direto lá para fazer a internação hospitalar, isso não tem dúvida, não, lógico, paciente com angina refratária, edema agudo de pulmão, lógico que você vai internar, né? E quando aquele paciente com síndrome coronariana com muito alto risco, você tem que fazer a abordagem imediata, tá? Esse primeiro aqui, muitas vezes, se você puder estabilizar primeiro, é muito melhor, claro, né? De chegar menos grave lá na sala de hemodinâmica, tá? Ah lá. Aí, o pessoal que tem que usar 300 miligramas de AS, né? 300 miligramas, que alguns cursos falam de 300 miligramas. Mas pode ser 162 a 300. Então, você pode colocar 2 ou 3 comprimidos, que tem que ser mastigados, tá bom? O cateterismo, então, com um paciente de muito alto risco, você vai dar heparina, mas heparina você vai fazer na sala de emergência ou principalmente na sala de hemodinâmica. Esse aí deixa para o hemodinamicista dar lá, que ele vai ter um controle melhor, tá? E só na sala de hemodinâmica também, eles vão considerar o inibidor de 2B3A, né? O tirofiban, abciximab, é só na sala de hemodinâmica. Na UPA, no pronto-socorro, de qualquer hospital, pode ser no melhor hospital do planeta, no pronto-socorro, né? De hospital qualquer, a gente não dá o inibidor de 2B3A, a gente só dá na sala de hemodinâmica, ok? Isso com paciente de muito alto risco, deve ter uma carga trombótica gigantesca. Paciente com cateterismo, menos de 24 horas, a gente dá heparina, noxaparina, fundoparinux, anticoagulante, e os 2 antiplaquetários, né? Sendo que o segundo, preferencialmente na sala de hemodinâmica. O cateterismo mais tranquilo, ou seja, vai dar o AS e dar a enoxaparina. Olha só, aqui está falando para a gente não dar inicialmente o segundo antiplaquetário, né? Aí a gente pode fazer o tratamento conservador também, que é mais tranquilo, né? Só que o enoxaparina foi fundoparinux. Quando vocês a saber, né? A saber, o ticagrelol, você tem que dar 2 comprimidos de uma vez só. Então, cada um tem 90, então são 180, né? Ou seja, 2 comprimidos. Se o paciente for para angioplastia primária, ICP, angioplastia primária, se for paciente para angioplastia, você tem que dar 8 comprimidos de clopidogrel. Cada um tem 75. Se for para tratamento conservador, você só dá 4, ok? Então, você dá 4 de cara. Se for para angioplastia, você dá mais 4. Se não, você para nos 4 aqui. É uma dica, tá? Lá na sala de hemodinâmica, na sala, olha lá, o prasugrel entra aqui. Por quê? Ele só pode entrar quando fez o cateterismo e colocou o stent nela, sem angioplastia. Pode dar o ticagrelol também, é a mesma coisa, tá? Que repetiu. O que diferenciou aqui é o prasugrel, que só pode ser usado pós-cateterismo, tá bom? Aqui, ó, prasugrel, contraindicação no AVC prévio, ticagrelol com bloqueio atrioventricular e bradicardia. Aqui são as doses de anticoagulantes que a gente usa, né? Ok? Paciente com 75 anos, você usa 75% da dose. Ou senão você usa heparina, e aí você tem que dar um bolus, uma infusão em bolus, inicialmente, né? A fundoparinux você não precisa de bolus, é muito mais simples de usar, que é o Arixtra, ok? Então, é bem tranquilo de fazer as coisas. Vamos lá. O AS, aqui, ó, que eu falei com vocês. O AS é recomendado na sala de emergência mais precoce, na dose de 150 a 300.
Então, se você der na dose de ataque, né? Dose de ataque. Ou seja, se você der 2 ou 3 comprimidos, vai dar a mesma coisa, mesmo efeito. Só que se você der 3 comprimidos, você tem o risco de sangrar mais do que o de 2. Então, eu, pessoalmente, eu prefiro usar 200 miligramas, né? E dose de manutenção de 75 miligramas ou 100. Porque existe o Ecazil, que tem 81 miligramas, e os outros AS têm 100, tá? É recomendado no idor, né? O outro que é o clopidogrel, o prasugrel, o ticagrelor. Não realizar o pré-tratamento, a gente falou isso já. Dose de ataque do ticagrelor, clopidogrel, dose de ataque. Já falamos muito sobre isso. O controle glicêmico é importante, mas não tem que ficar muito preocupado. Mais importante é manter a glicemia, o ideal, acima de 180. Por quê? O pior do diabético é a hipoglicemia. É melhor a pessoa ter uma hiperglicemia do que hipoglicemia. A hipoglicemia é trágica para o sistema nervoso central. É trágica, né? O cérebro usa glicose, né? Em paciente com risco de hipoglicemia, aí tem que tomar muito cuidado para o ajuste de doses, né? De insulina, por exemplo. O nitrato pode ser usado para alívio dos sintomas, né? O venoso também com angina persistente, por exemplo, o Nipride, né? O Tridil ou Nipride, né? Com congestão e tudo. O uso de estatina é fundamental em doses altas, ou seja, atorvastatina em dose de 40 miligramas, rosuvastatina em dose de 40 miligramas. Associar a ezetimiba, né, em pacientes que não atingem a meta, para quem já teve infarto, é de 50, o LDL em 50 a 70. Então, se não atingir com a rosuvastatina, por exemplo, de 40, a gente pode adicionar a ezetimiba, né? O2 só é usado abaixo de 90, saturação abaixo de 90, né? Não tem que colocar em todos os pacientes. Se o paciente está saturando 95 diariamente, não tem que colocar oxigênio, porque pode gerar radicais livres derivados de oxigênio e pode ser mais inflamatório ainda. O uso de morfina tá cada vez mais desencorajado, não é proscrito, mas deve ser desencorajado, benzodiazepínico também, e anti-inflamatório é proscrito. Até na ortopedia, o pessoal está usando cada vez menos anti-inflamatório. Então, nós, devemos ter menos uso ainda, né? Tem que ser menos usado. O anti-inflamatório está cada vez mais em desuso, tá? Quem usa tem que se atualizar, ok? Beta-bloqueador tem que ser usado também, até para evitar melhorar, reduzir a descarga, né, o efeito adrenérgico, né, mas sem contraindicações, né. Vamos passar aqui. O IECA tem que ser usado também, e o beta-bloqueador que eu falei com vocês, controle glicêmico, já falei, hipoglicemiante. Aqui. Então, esse é o caso. Então, a gente tem que usar IECA ou BRA, de preferência o IECA, o beta-bloqueador, estatina, AS, um segundo antiplaquetário, e o anticoagulante durante a internação hospitalar. Ok? Ficou alguma dúvida por enquanto ou podemos continuar? Esse caso então, assim, de novo, só para repetir, o eletronormal não exclui síndrome coronariana aguda. E outra coisa, a clínica é soberana. O troponina deu normal, mas paciente de alto risco, você faz o score de Hart e de Grace e vê se vai internar ou não, né? Mas não se dê como aliviado com eletro normal e troponina normal também, tá? Pode ser uma angina instável, por exemplo, tá? Então, paciente de alto risco, a gente tem que sempre ter essa maldade, ok? Vamos lá. Vamos para o caso 3 agora. 3, olha lá. Agora é um caso de arritmia. Esse eletro é uma paciente de 66 anos que ela tem palpitações e ela já se incomodou tanto com essa palpitação que foi no pronto-socorro, né? Porque o pessoal vai falar assim, igual eu falei no caso anterior, não, isso aí é paciente com tudo ansiedade, é porque o filho foi não sei o quê,
o neto está passando mal, sempre é assim, né? Nunca tem uma doença de fato, né? Sempre é desvalorizada a queixa da mulher. Então, foi feito eletro, e a eletro apareceu isso aí. Isso, na verdade, é uma fibrilação atrial. Nós vamos aprender isso no nosso curso. O eletro mostra um QRS estreito, irregular. Se a gente olhar aqui, ó, ele está mais estreitinho do que das outras. Olha aqui, esse aqui, ó. Esse está mais estreito que lá. Então, está irregular e não tem onda P. Parece que tem uma sujeira na linha de base aqui, que são as ondas Fzinha de flutter. Tá? Então, isso é uma fibrilação atrial pura, não tem outro problema, não. Eu peguei um eletro bem simples para a gente ver. Então, o que a gente tem que fazer com o paciente com fibrilação atrial? São 3 coisas, os eixos, né, da gente, né, os eixos. Então, a gente tem que, principalmente, anticoagular e fazer o controle da frequência cardíaca. A reversão a ritmo sinusal, que está à direita, realmente foi proposital deixar à direita, porque não é a parte mais fundamental. O que a gente tem que fazer é anticoagular e usar o controle de frequência. Por quê? Se esse paciente ou essa paciente ela tem uma fibrilação atrial mais de 48 horas, a gente não sabe quantificar isso de fato, né? A gente não tem esse controle. Se a gente voltar para o ritmo sinusal e ela tiver um coágulo intracavitário, intracardíaco, ou seja, principalmente no átrio esquerdo, esse coágulo pode se desprender e pode causar um AVC, pode causar uma isquemia mesentérica, por exemplo, que eu já vi casos disso aí, inclusive. Tá? Então, isso não é brincadeira. Tá? Então, a gente tem, primeiro, não tem desespero para reverter a ritmo sinusal, exceto se o paciente tiver instabilidade hemodinâmica. Aí é questão de vida ou morte. A gente não pode ficar pensando, mas o paciente pode ter um coágulo. Não, ou o paciente vai morrer ou você vai ficar preocupado de, né, você vai salvar a vida do paciente, né? Você tem que controlar, escolher o dano que você vai arriscar, né? Então, quando você tiver instabilidade hemodinâmica, a gente faz cardioversão elétrica. Muito bem. A anticoagulação, olha lá, a gente vai avaliar o Chades-Vasque, é o mnemônico da Sociedade Europeia de Cardiologia, esse antigo já, que tem uns valores de acordo com a idade, tem pontuação, e a gente vai ou anticoagular o paciente ou não vai fazer nada, tá? Então, vamos aqui, ó. E tem o Hasbled. O Hasbled é o risco de sangramento. Então, quando a gente anticoagula o paciente, o risco é de sangrar, né? Então, se o paciente tem um score de Hasbled maior que ou igual a 3, ele tem um alto risco. O Hasbled não serve para contraindicar a anticoagulação, só serve para a gente ter cuidado e fazer doses mais baixas, assim, seguras, mas mais baixas dos anticoagulantes, ok? Então, o que eu quero chegar com isso? Se o paciente tem um Chades-Vasque igual a 0 em homem ou 1 em mulher, ele é de baixo risco, não precisa de tratamento, não precisa de anticoagular o paciente, né? Aqui, ó, se o paciente tem Chades-Vasque 1 ou 2, que é a mulher, aí a gente tem que considerar a anticoagulação oral, tá? Considerar, mas de preferência é sugerível, é preferível anticoagular. Agora, se homem, o Chades-Vasque maior que 2 e mulher maior que 3, aí deve, de fato, aí isso é obrigação de coagular o paciente, tá? Deve ser obrigação, exceto se tiver contraindicação. A gente só não vai anticoagular o paciente 0, né? O paciente 0. Que é, por exemplo, um cara de 30 anos que usou cocaína e bebida alcoólica e chegou com FA. Isso aí não tem risco, né? Assim, foi por causa de abuso de drogas, né? Então, ele não tem que anticoagular o paciente. Mas um paciente que tem o Chades-Vasque que completa os outros fatores de risco, aí a gente tem que anticoagular o paciente. Tinha uma história antes que a gente podia usar o AS na sociedade, na diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, antiga, sugeria que podia usar o AS. Mas aqui mostra bem claramente que ou a gente vai não dar nada, nenhum tratamento antitrombótico, ou a gente deve considerar anticoagulante. Aqui não fala de usar AS, né? O AS, na verdade, parece mais que é um conforto para o médico da consciência dele que, de fato, protetor para o paciente. Isso é muito importante.
Então, na prática, o que eu sugiro, o que eu faço? Acima de 1 em homem, acima de 2 em mulher, eu já anticoagulo o paciente, tá? Na prática. Se o paciente tem prótese mecânica valvar ou estenose mitral moderada severa, você só pode dar Marevan. Olha aqui, prestem atenção nisso. Estenose mitral severa ou importante, que nosso meio tem muito a ver com cardiopatia reumática, né, crônica, ou próteses mecânicas, aí nenhum estudo mostrou benefício da anticoagulação, os novos anticoagulantes. Então, a gente tem que usar o antigo Marevan, ok? Para os demais pacientes, a gente pode e até preferível usar os novos anticoagulantes. Isso é muito importante, tá? Muito bem. Então, a gente tem 4 novos anticoagulantes. O dabigatran. Então, por isso que aquele Hasbled é importante. Por quê? Se você tem um Hasbled alto, eu vou colocar uma dose mais baixa, né? Ele tem que usar 2 vezes ao dia. O Rivaroxaban é 1 vez ao dia, né? Com essas reduções de dose que a gente estava falando aqui. Aqui, ó, aumento de sangramento, tá? De risco de sangramento. Eu gosto muito do apixaban, tá? Porque eu acho que o rivaroxaban sangra muito o trato gastrointestinal, minha experiência, tá? Eu prefiro muito o apixaban, mas tem mais contraindicações, ó. Tem que ser no mínimo 2 de 3. Então, se a pessoa tem acima de 80 anos e menos de 60 quilos, não pode usar. Só 80 anos, por exemplo, não tem problema, né? Outro que eu tive uma experiência muito boa é o edoxaban, tá? Edoxaban é um paciente que é uma droga que usa 1 vez ao dia. É bem simples de usar também, e é bem confortável o paciente. Não vi também paciente sangrando por isso. Então, de fato, na minha experiência, eu prefiro o apixaban ou edoxaban. Esses anticoagulantes novos estão tendo muito agora genéricos dele, então caíram, despencaram os preços, né? Ficando mais interessantes. E para que os pacientes que podem, né, ter aqueles smartwatches, seria bom para a gente ver, fazer o controle, sequenciar, de fato, a frequência, monitorar a frequência cardíaca e se o ritmo está regular ou não. Tudo bem? Então, a fibrilação atrial é um desafio e cada vez mais pacientes vão ter fibrilação atrial. A gente está cada vez mais vendo o envelhecimento da população e vai ter mais casos, nós vamos deparar com mais casos assim. Então, a gente tem que ter segurança na hora de conduzir o paciente, fazer a conduta, né, a conduta mais adequada. Não quer dizer que todos eles têm que internar, mas a gente escolher o melhor anticoagulante, controlar a frequência, posteriormente a gente pensar na reversão ao ritmo sinusal. Ok? Uma coisa que eu argumento, também outra coisa que eu estou lembrando, uma coisa que eu argumento com os pacientes para usar o anticoagulante, ele fala assim, não, mas esses anticoagulantes por mês custa R$150, R$200, é pesado para a gente. Aí eu falo, muito bem, imagina o quanto que você vai gastar para ir lá no laboratório, você vai deslocar, você vai gastar tempo, gastar dinheiro, às vezes gasta táxi, gasta Uber, ou gasta o tempo, em vez de você podia estar trabalhando, você tem que você tem que ir lá deslocar, perder tempo de trabalho, ou, né, se fosse seu pai, sua mãe, né, um idoso que você cuida, você podia estar ganhando dinheiro, você tem que levar a pessoa lá para fazer a dosagem. Muitas vezes o laboratório também ele é coparticipativo, então também, né, tem esse valor. Afinal, resumindo, eu acho que muito mais simples e muito mais seguro para o paciente, mais importante também é o intangível, a segurança para o paciente, do que se a pessoa puder tomar um novo anticoagulante, é muito melhor do que tomar o Marevan. Teve um paciente que uma vez que não quis tomar o novo anticoagulante, estava achando caro e não consegui convencê-lo, ele quis tomar o Marevan. Aí foi subir na escada, ele tonteou, caiu da escada, bateu a cabeça, até quicou a cabeça no chão. E aí teve um sangramento, um hematoma subdural, que teve que ser drenado 3 vezes. 3 vezes. Ele morava no interior. E teve que ir para a capital fazer a drenagem. Então, assim, acabou que, logicamente, ele ficou muito pior de saúde e gastou muito mais dinheiro. Então, não vale a pena, o que eu argumento com os pacientes. Tá? E o último caso
é um paciente com 71 anos, com dispneia aos mínimos esforços, taquipneia, edema de membro inferior, um passado de infarto sem sopa de ST, igual aquele caso lá do anterior, né, daquele infarto ereto, há 2 anos. Relata que sintomas ocorreram após descontinuação dos medicamentos e após ter ingerido salgadinhos com neto. Eu juro para vocês que esse caso é real, tá? Eu juro, isso é caso de experiência minha mesmo, tá? Um senhor, ele entrou no salgadinho com o neto, que é repleto, só tem sódio aquela porcaria, né? E aí ele descompensou todo. Então, esse caso mostra um M-bloqueio anterior esquerdo, ou bloqueio divisional anterior superior, com bloqueio de ramo direito. Isso poderia ser, pode ser doença de Chagas, não obrigatoriamente é, e que mostra que não é, porque o paciente teve um infarto 2 anos atrás, né? Ele, aqui parece também ter um BAV de primeiro também, BAV de primeiro grau. Então, ele tem um bloqueio bifascicular, né? E que tem a ver com o infarto prévio que ele teve. Muito bem, então esse paciente tem todos os sintomas de insuficiência cardíaca, né? Esse paciente tem insuficiência cardíaca isquêmica, né? Porque a origem dele foi isquêmica, por infarto prévio que ele teve. E por que esse paciente descompensou, né? Vamos lá. Primeiro, nós vamos saber como que a gente vai suspeitar. Por que eu estou falando que esse paciente tem insuficiência cardíaca? Porque tem suspeitas típicas, ó, falta de ar de dispneia, ortopneia, quando fica deitado, piora, né? Aqui, ó, dispneia paroxística noturna, quando deita, às vezes abre a janela, fadiga, intolerância ao exercício, pressão jugular elevada, e faz o refluxo também hepatojugular, até B3, e o impulso apical, o ápice, né? O ápice desviado para a esquerda, né? Mostra sobrecarga de ventrículo esquerdo. São bem típicos de insuficiência cardíaca. Essa história clínica é fundamental também. Agora, tosse noturna, ganho de peso, dor abdominal, perda de apetite, noctúria, oligúria, crepitações, taquicardia, tudo isso tem outras doenças que causam. Então, não é muito específico, tá? Mas que complementam o diagnóstico. E aqui, ó, olha que interessante. O paciente, quais são os fatores precipitantes que eu falei com vocês? Até trouxe isso aqui, essa diretriz é antiga, 2009, mas essa diretriz mostra os fatores que descompensam a insuficiência cardíaca. Então, por exemplo, infecção pulmonar, infecção do trato urinário, né? Alguma infecção, por exemplo, de garganta, são mais incomuns, mas pode ter. Interrupção de medicamento, o paciente está achando que está tudo bem, para, né? Que foi o caso dele. Injeção hídrica ou salina excessiva, que eu falei com vocês que é o salgadinho. Novo isquemia miocárdica, embolia pulmonar, uso de anti-inflamatórios ou remédios que descompensam, né? Retém líquido, por exemplo, as pioglitazonas são contraindicadas porque retém líquidos, né? Insuficiência renal, anemia, hipertensão descontrolada, arritmia, por exemplo, FA, e abuso de álcool também, que o álcool ele é cardiotóxico, né? Além de, aqui não está escrito, mas quimioterápicos também, ok? Então, o paciente, nesse caso, teve um excesso de ingestão salina e interrompeu os medicamentos porque estava achando que estava tudo bem, né? E porque não é incomum, vocês sabem disso, né? Aí, a gente tem classificação atual, eu deixo esses slides em inglês propositadamente, tá, gente? Quando a fração de ejeção está menor que 40, a gente fala que a fração insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Quando está entre 41 e 49, a gente fala que é intermediária ou levemente reduzida. Quando está acima de 50%, a gente fala que é fração de ejeção preservada. Existe insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E é muito comum, tá? Prestem atenção. Os pacientes com sintomas de insuficiência cardíaca, você pede fazer um eco, o eco está com fração de ejeção normal, não exclui ICC. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tá? A clínica é fundamental. O eco vai, às vezes, parecer assim, distúrbio diastólico, relaxamento, né? Problemas de diástole, disfunção diastólica, sobrecarga de átrio esquerdo, isso tudo são sinais de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Tá? Fiquem atentos.
Aqui, ó. Então, a gente vai ter a suspeita de insuficiência cardíaca, tem que ver os fatores de risco, ó, infarto, é um paciente que fez quimioterapia, é um paciente que fez troca valvar, né? Quais são os sintomas? O eletro. Aí a gente vai pedir o BNP ou pró-BNP. Se o paciente tomou Entresto, aquele medicamento Entresto, a gente tem que pedir obrigatoriamente o pró-BNP, porque o Entresto aumenta o BNP naturalmente. Vai pedir o eco para a gente ver alguma outra alteração, ou até para tentar descobrir a causa, muitas vezes, também. Vai classificar o paciente, né? E a tentar achar a etiologia para fazer um tratamento adequado. E a gente tem os pilares do tratamento de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, tá? Com menos de 40. Até com menos de 31, de 41 a 49 também a gente usa, abaixo de 50. Que é aquilo que eu falei com vocês lá no começo, que os inibidores dos IECA são preferíveis ao BRA, né? E tem o Entresto, que é o inibidor da neprelizina, né? E que é o Entresto, que é até preferível, tá? Ele é muito bom esse remédio, muito bom. Ou é um ou outro. Ou você dá Entresto ou dá IECA, tá? Um Nalapril, por exemplo, né? Um Ramipril também. Tem que dar beta-bloqueador, de preferência o carvedilol, nebivolol, nebivolol é excelente, metoprolol, succinato de metoprolol, não pode ser o tartarato, não. Não é o Celoquim, o Celozoc, o Emprol, tá? o 2B, que é o metoprolol, o succinato de metoprolol, o nebivolol, bisoprolol, tá? E o carvedilol. Aí a gente tem que dar também o espironolactona, na dose de 25, não adianta ficar dando 50, só se o paciente estiver muito edemaciado, né, é uma coisa meio desesperadora, mas normalmente é 25 que a gente dá mesmo, não adianta ficar aumentando para 50. E a DAPA ou a canaglifosina, que realmente diminui a internação, melhora a proteção renal. Então, são esses aqui, são os obrigatórios para uma boa prática, bom tratamento para o paciente, que vai reduzir a internação e melhorar a qualidade, a quantidade de vida. Ou seja, vai diminuir a morbimortalidade. Ok? Se tiver sobrecarga de volume, a gente vai dar diurético. Só se tiver. O diurético só serve para tirar líquido e melhorar a qualidade de vida e o excesso de volume. Mas não melhora, não reduz mortalidade. Olha aqui. Né? Aqui só vai reduzir a hospitalização. Né? Agora, a gente pode usar ressincronizador ou CDI, de acordo com o paciente, né? Aí vai precisar, de acordo com o eletro, se vai ter bloqueio de ramo esquerdo, se é origem isquêmica ou não, fração de ejeção. Usar anticoagulação se for fibrilação atrial, ou seja, não tem que usar anticoagulação em todos os pacientes, só quem tem fibrilação atrial. Pode usar digoxina, mas está cada vez mais em desuso e o risco de toxicidade é muito alta. Se tiver uma obstrução coronariana, você pode pensar em cirurgia de ponto-safena, né? CRVM, repor o ferro somente com carboximaltose, isso vai melhorar muito a qualidade de vida do paciente, e às vezes se o paciente tem estenose aórtica, você pensar em troca valvar ou TAV, reparo da válvula mitral, adicionar a ivabradina como outra droga para melhorar a frequência cardíaca e diminuir os sintomas, né? E se for um paciente negro, em vez de usar o IECA, você pode usar monocordil e hidrolazina, tá? E se não tolerar, olha aqui para vocês verem, se não tolerar IECA ou o Entresto, aí você usa o BRA. Olha lá, então, olha a importância, onde que o BRA foi parar na insuficiência cardíaca? Lá embaixo. Então, não é droga de primeira escolha. Não é droga de primeira escolha na insuficiência cardíaca, tá? O BRA, ok? E, então, muitas vezes tem que fazer o uso de, fazer até transplante cardíaco, mas não também, é a última opção, não tem mais o que fazer, já fizemos de tudo e continua sintomático.
Então, a gente tenta, né, a forma milagrosa e o transplante cardíaco. É dramático, né? Ok? Então, para assistência cardíaca, a gente usa IECA ou Entresto, beta-bloqueador. Alguns beta-bloqueadores, também não são todos, não é efeito de classe. Espironolactona. No Brasil, está chegando o eplerenone, que há muitos anos já existe fora do Brasil, mas que só agora que está entrando, e que recentemente a DAPA ou a canaglifosina foram vistos que, na verdade, são drogas usadas para o diabetes, mas que viram que melhora muito, reduz a hospitalização em pacientes com insuficiência cardíaca. E o paciente com insuficiência cardíaca que não tem diabetes, ele também se beneficia do DAPA ou da canaglifosina. Então, o paciente com insuficiência cardíaca com ou sem diabetes tem que usar DAPA ou canaglifosina. Ok? Tudo bem, então, professor Hermes? Está falhando um pouquinho sua voz, professor. Está picando um pouquinho a voz aí. Tá bom, muito obrigado. Fica à disposição, pessoal, e convido o pessoal para a nossa turma aí de eletro, que nós vamos ter muitas coisas para falar sobre esses grandes temas aí, e mais. E mais. Abraço a todos, boa noite.